Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Irmãos, fiquei muito feliz de ter sido motivado a pregar essa mensagem de hoje, porque eu acredito que eu precisaria de mais ou menos umas 3 mensagens, caçando o chifre na cabeça de cavalo 1, 2 e 3, para exaurir esse assunto, mas eu quero compartilhar com os irmãos o que queimou no meu coração. Já tem mais ou menos uns 15 dias, e em Apocalipse capítulo 2, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 24 e 25, para falarmos sobre esse ditado, caçando chifre na cabeça de cavalo. Irmãos, olha o que está escrito em Apocalipse, o texto que separei, para nos motivar a pensar sobre isso. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e nem aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Irmãos, o que esse ditado popular tem a ver com a palavra de Deus, com esse texto aqui? Essa expressão, procurar ou caçar chifre em cabeça de cavalo, ela tem um significado de você procurar problemas. Eu vi uma definição que eu gostei muito, eu quero honrar a pessoa que escreveu esse blog, mas eu esqueci de marcar aqui. Mas procurar chifre em cabeça de cavalo é a arte de complicar o simples, procurar problema onde não há problema, procurar soluções onde não há solução, procurar resposta onde não tem resposta. Ou seja, alguém que fica procurando chifre na cabeça de cavalo, é uma pessoa que está sempre encontrando um problema para cada solução. E nesse tempo que estamos vivendo agora, é um tempo fértil, irmãos, um tempo fértil para vivermos a mesma realidade de uma das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, no caso a igreja de Tiatira, ou Tiátira, como alguns gostam de falar. Eu não vou fazer o estudo em cima desta igreja, eu quero pincelar esses 2 versículos, mas eu sonho ainda, irmãos, para que vocês entrem com mais profundidade, para que pudéssemos compreender isso. Mas o que quero chamar a atenção de vocês aqui, é a ironia que Jesus usa, para chamar a atenção da igreja, falando de um certo grupo de esotéricos, ou de pessoas especiais, que tinha, os gnósticos da época, que tinham uma revelação especial, e eles eram dominadores dos segredos profundos das trevas. E é interessante que Jesus usa de uma ironia, quando ele diz assim, como eles dizem, como andam falando por aí. Então nós vivemos de um tempo fértil para o empoderamento de Satanás, irmãos. Essa palavra empoderamento está ligado mais à questão das mulheres, né? Mulheres empoderadas. Mas nós estamos vivendo um tempo muito fértil, onde o empoderamento do poder das trevas parece que sobressai, ou seja, as trevas estão ficando fortes e o poder de Deus está diminuindo, e o enfraquecimento de Deus. Muitos absurdos aí, fazendo de Satanás o ser mais poderoso do nosso tempo. Teorias, revelações sobre o poder das trevas, estão disseminando, irmãos, e o pior, estão disseminando como se fossem verdades, está encontrando assim um terreno fértil, entre aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus, aqueles que têm a Bíblia em suas mãos, conseguem até usar a Bíblia para autenticar as suas complicadas teorias, as suas complicadas teses. Uma das mais absurdas, fresquinha, quentinha agora, é o acesso que as trevas estão tendo, que Satanás está tendo ao DNA das pessoas. Que doideira, pastor Josiane.
Satanás está podendo chegar no seu DNA, e ao chegar no seu DNA, ele vai tirar a sua fome e a sua sede de Deus, e ele está usando isso através, exatamente, de quem não acredita nele, da ciência, vai vendo, da ciência. É como se Deus fosse um brincalhão, irmãos, como se Deus, de propósito, estivesse contrariando tudo que Ele revelou através da sua palavra. Sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, está aqui, coisas claríssimas. O que nós precisamos saber sobre, não segredos, não mistérios, mas o necessário que precisamos saber sobre esse tema, Satanás e os seus planos, está escrito na Bíblia com muita clareza. Mas como se Deus fosse um brincalhão e estivesse contrariando o que Ele nos ensinou, e agora Ele está dando muito poder para o diabo e tirando todo o poder que Ele sempre deu ao seu povo e à sua igreja. É como se Deus estivesse dizendo assim: esqueça tudo o que está escrito, comecem a acreditar nas revelações, comecem a acreditar nos profundos segredos de Satanás. Misericórdia, irmãos, desculpa, cruz credo para um negócio desse. Gente, bora lembrar, preste atenção nessa linha de raciocínio aqui, olha, nós temos aqui a Bíblia, mas a Bíblia aberta e um coração fechado é um desperdício. A Bíblia, um coração aberto e a Bíblia fechada é um perigo. Se o teu coração aberto, você é uma pessoa que crê em tudo, acha tudo bonito, mas não tem a Bíblia como uma regra de fé e prática para você constatar qual é a palavra, a vontade de Deus sobre isso, você está correndo um grande perigo. Qual que é o ideal? Uma Bíblia aberta, um coração aberto e uma busca de esclarecimento através da palavra de Deus, que essa semana ouvimos uma linda devocional do pastor Josian, dizendo o quanto a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Que gostoso ouvir aquilo lá, e eu me lembrei disso. Então, qual que é o ideal? Abra a Bíblia, abra o seu coração, abra a sua mente, fale com Deus. Por quê, queridos? Há uma expressão sobre a palavra de Deus em Hebreus 5,14 que diz assim, que é o alimento sólido para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5,14. Por isso que é importante lermos a Bíblia, irmãos. Por isso que é importante ouvirmos mensagens sadias, das quais você pode estar comprovando, constatando que está escrito na palavra de Deus, não porque está escrito. Há uma harmonia entre o que está sendo pregado e o que está escrito. Traz uma paz, traz edificação, traz alimento, traz fé, traz esperança, e não medo, e não fardo, e não peso para os seus ombros, e não ameaças. Quero continuar com o raciocínio, irmãos. Nem tudo que dá certo está certo. Uma mentira, queridos, não se torna verdade porque muitos estão crendo. E uma verdade não se torna mentira porque poucos estão crendo. Gente, olha para mim, cabeça de cavalo não tem chifre, a não ser nos lendários unicórnios, mas são lendas, são fantasias, não existem unicórnios. Os profundos segredos citados por Cristo nesta carta à igreja de Tiatira, esses profundos segredos não existem. Mas olha aqui para mim, preste atenção, mas podem existir se você usar a fé que você tem e começar a procurar chifre na cabeça de cavalo. O seu coração e o próprio inimigo começam então a criar verdades, mentiras disfarçadas de verdade.
Então, queridos, olha essa expressão bíblica, tudo é possível ao que crê. Irmãos, quando eu tenho algumas conversas com algumas pessoas, eu procuro caminhar um tempo com a pessoa na fé que ela tem, mas como é importante colocar a pessoa diante da proposta bíblica. Mas a proposta bíblica, irmãos, ela é muito simples, ela não é em volta de segredos e coisas misteriosas. Então, os segredos não existem, essa profundidade foi ironizada por Jesus, mas a crendice, a fé, você pode começar a colocar a sua fé, e isso pode se transformar em uma verdade só para você. Aí as coisas vão estar do jeito que o diabo gosta, e do jeito que o diabo gosta, não tem segredo nenhum, irmãos, não tem segredo nenhum. E falando em segredos, irmãos, não é segredo nenhum que Satanás, ele tem os seus planos, ele tem os seus ardis, e não é preciso especular. Você não precisa de um grande guru, ou de um grande revelador, ou de um grande profeta. Eu me lembro até hoje, conversando com uma querida irmã, que começou a falar comigo algumas coisas, e eu comecei a dizer para ela o que a Bíblia dizia. Ela falou: tudo bem, pastor, o senhor não tem essa revelação ainda. Eu falei: uai, como assim? Que revelação? Não, isso aí precisa receber essa revelação. Ela falou: irmãos, querida, então deixa, tenha paciência comigo, mas queridos, não tem esses segredos, não é segredo nenhum. O que você precisa saber é muito explícito na Bíblia. Por exemplo, quero informar para você, destacar alguns, tá bom? O inimigo, quando você abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, você vai encontrar duas parábolas ali, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Nessas duas parábolas, aparece o inimigo arrancando o que foi plantado, e na parábola do joio e do trigo, ele planta aonde não deveria plantar. Então, é óbvio que Satanás faz isso. Satanás tem a capacidade de arrancar a semente do Evangelho, porque o próprio Jesus disse que ele pode fazer. E o próprio Jesus também diz, na parábola do joio e do trigo, depois vocês podem constatar lá, que ele planta. Satanás, preste atenção nisso, ele se aproveita da ausência de perdão. Sabia? Onde não há perdão, Satanás se aproveita disso. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. De propósito, irmãos, eu vou estar falando aqui de coisas fundamentais para vocês. Antes que você abra, eu quero ler bem rapidinho Mateus 13, 19, que diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Capacidade do inimigo, em Mateus 13, 19. E depois mais embaixo, não coloquei aqui, na parábola do joio e do trigo, veio o inimigo e plantou a semente. Agora aqui, 2 Coríntios 10, 11, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, não ignoramos os seus planos. É bom saber disso, isso está revelado, queridos. Ele se aproveita disso, se alimenta do rancor, da mágoa, da ausência de perdão, e se alimenta do engano que se tem, do engano religioso em volta do perdão. Tem que esquecer essas coisas. Sabe como você perdoa? Você tem que perdoar como o apóstolo Paulo perdoou, em Cristo.
Em Cristo as pessoas estão perdoadas, não no seu coração. Você não precisa sentir para perdoar ninguém. Está perdoado em Cristo, pronto, acabou, declara isso e vai para cima. Não fica lá espantando mosca com os seus sentimentos, que você tem um coração enganoso e perverso. Mas isso é assunto para outro dia. Mas saibam disso. Duas coisas eu já disse. Arranca o que foi plantado e planta onde não deve. Se aproveita da ausência de perdão. Temos mais, queridos. É especialista, tudo isso informações bíblicas. É especialista em atender às expectativas humanas. Na verdade, a expressão do jeito que o diabo gosta, que talvez vai ser de um dos próximos ditados, deveria ser ao contrário. Satanás faz as coisas do jeito que os homens gostam, aí a gente bota a culpa nele. De verdade, Satanás é o grande quebra-galho de muita gente. Tudo é jogado em cima das costas do diabo. Foi o demônio, o diabo que me atentou. Pelo amor de Deus, para com isso. Especialista em entender as expectativas humanas. Olha o que diz Jesus, olha o que ele diz para Pedro, lá em Mateus 16, quando Pedro está tendo aquele rompante lá, não é? De falar para Jesus não ir para Jerusalém. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás é especialista nisso, em atender às expectativas, e isso está claro, irmãos. Tem uma coisa tremenda sobre ele: conhece a Jesus Cristo e conhece os seus ministros. Ele tem um conhecimento de Jesus. A Bíblia diz em Marcos 3:11, entre tantos outros textos, separei esse: e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Marcos 3:11. Em Atos 19:15, há uma revelação de como ele conhece os ministros de Deus, os filhos de Deus, como ele conhece os crentes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Atos 19:15, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Mas e vós, quem sois? Essa passagem é uma passagem muito engraçada, eu gostaria de um dia ficar aqui só nela. Os caras levaram a surra do capeta aqui, pastor Josian. 7 caras. Aí, Márcio, 7 caras, bicho, estragou a visão. Não estava no EB7, né? Outra coisa sobre o inimigo, irmãos, eles creem em Deus, mas não o servem como seus filhos fazem, adorando. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2:19, uma pergunta constrangedora para os crentes, uma pergunta constrangedora para mim e para você. Tiago diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas saiba, os demônios creem e estremecem. Eles fazem isso, eles creem, eles estremecem, eles se curvam diante de Deus, mas não o adoram servindo, servindo com paixão, servindo com necessidade diária. Eles creem, mas aquela crença de saber que existe, de ter medo de Deus, mas não adora servindo. Mais uma coisa que a Bíblia fala sobre ele: caçador de brechas e oportunidades. Queridos, abra a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, eu até ministrei essa palavra na Quinta da Vitória. Eu ministrei essa palavra na Quinta da Vitória um dia desse, mas eu quero só ler para vocês. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é um oportunista, irmãos. Lucas cuida de nos trazer a informação, que logo depois que ele tentou a Jesus, Lucas 4,13 diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até uma ocasião oportuna. Ficou de butuca ali olhando, procurando uma oportunidade.
para tragar, para tentar destituir Jesus do seu projeto, e como qualquer um de nós, que nos transformamos em seu alvo. O alvo, ele não tem um tridente na mão, mas o alvo dele tem 3 pontas: matar, roubar e destruir. Queridos, tem uma coisa para os casais aqui, casais casados, tá? Ele aproveita dos casais que não têm uma vida sexual saudável. Eita, pastor, dá uma cotovelada no marido aí, presta atenção bem, agora é para você. Olha o que a Bíblia diz, gente. Em 1 Coríntios 7,5 diz assim, ó: não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, rapidinho, para que Satanás não os tente, por causa da vossa incontinência, ou então, por vocês não terem domínio próprio. Queridos, olha que coisa tremenda. Essas coisas não são segredos, não são segredos profundos. Irmãos, nós passamos um tempo aqui, eu passei um tempo no meu ministério, depois de um tempo de muito cansaço, estribado num tradicionalismo sem graça, eu fui para um outro lado, eu fui para o lado dessas questões, desses poderes das trevas e não sei o que, irmãos, andei por caminhos interessantes até, mas Deus não permitiu que nós, como igreja, andássemos por aqueles caminhos. Sabe por quê? Não deu resultado, não deu resultado. Eu louvo a Deus por você que suportou, por você que aguentou firme, por você que não achou o evangelho pouco, por você que não achou a simplicidade do evangelho. Sabe por quê, irmãos? Olha as expressões que Jesus usa em Apocalipse capítulo 2, você tem que prestar atenção nisso. Essas doutrinas, esses profundos segredos do diabo, geralmente coloca muito fardo sobre as costas das pessoas, transformam pregadores da palavra de Deus em gurus, em mestres de coisas que não existem. Pessoas ganham dinheiro com muitos seminários e revelações profundas das trevas, livros e mais livros. Irmãos, tem um livro, Porcos na Sala, eu esqueci o título, o nome desse cara, eu não sei, não é Malcolm Smith não, Malcolm Smith escreveu sobre outro tema, mas Porcos na Sala é tão interessante, eu estava lendo, eu comecei a rir. Tem um capítulo que o cara ensina você a tirar os seus capetas, os seus demônios de estimação. Você põe a mão na cabeça e vai fazendo uma mandinga lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, onde é que está isso escrito na Bíblia? Se eu pudesse perguntar para ele, ele ia dizer assim, não está escrito, mas pode escrever que é bom. Irmãos, é impressionante isso. Agora volte de novo para o texto, por favor, volte de novo para o texto original. Olha que coisa linda que Jesus diz no versículo 25, eu vou ler de novo os dois, tá? Aos demais que estão em Tiatira ou Tiátira, a vocês que não conseguem. Como é que você fala, Josiane? Tiatira ou Tiátira? Tiatira? Então tá. E ela acerta, a sua tia? Já que a tia atira, ela acerta sempre? Pegou aí? Não, é mais forte que eu, desculpa. A tia atira, velho. E o tio também. Bora para a mensagem, que você estragou a minha mensagem. Você parou. Gente, olha aqui para mim. Olha que coisa linda. Os demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, depois você... dela quem, pastor? Vai lá ler a Bíblia, irmãos. Leia a carta inteira. Você vai saber de quem está se falando. E não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, como eles dizem, não como Jesus diz. Agora olha que coisa linda, não porei outra carga sobre vocês. Diga glória a Deus. Diga comigo, meu Deus não coloca
sobre os meus ombros o fardo que eu não preciso carregar. Aplauda o Senhor por isso. Irmãos, muito fardo, muito peso, muita revelação, muita mandinga, muita coisa para você mexer com esses segredos que não existem. Você fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Agora veja esse outro texto, irmãos. Esse texto aqui, mudou o meu ministério. Foi depois desse texto que eu virei uma página do meu ministério. Esse texto, gente do céu, que texto é esse? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Os segredos do ministério do pastor. Não, esquece. É desse jeito que eles fazem, né, Josiane? Dá uma mudada assim, conversa, bota uma música no fundo, e a coisa vai pegando, apaga as luzes, que chegou Jesus. Irmãos, olha só esse texto como é constrangedor para nós. 2 Coríntios 11, 1, 2 e 3. Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, o apóstolo Paulo dizendo. Esse capítulo 11 de 2 Coríntios, irmãos, é uma cacetada, mas eu vou ficar só com esses 3 versículos. Suportai-vos, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, olha o medo de Paulo. Paulo fala literalmente, a carne dele tremia, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade, diga comigo, simplicidade, da simplicidade que há em Cristo. Irmão, sabe um dos problemas do Evangelho? É que ele é muito simples. Sabe por quê? Para que ninguém depois venha ter, eu não entendi. Ficou louco, você não entendeu um negócio desse. Para a simplicidade que há em Cristo. Gente, Cristo é simples demais, não tem segredo. Olha, se Cristo fosse querer falar com os jovens hoje, ele botava aquela funda de música e falava: Cristo não para e nem dá um tempo. Ele não se atualiza, irmãos, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é perigoso ele dar aquela rodadinha, hein? Gente, que coisa maravilhosa. Há uma simplicidade no Evangelho, mas essas pessoas que se nutrem desses profundos segredos, dessas coisas misteriosas, estão carregadas de fardos e colocando fardos sobre as pessoas. Procuram chifre na cabeça de cavalos e forçam a barra para que pessoas encontrem. Complicam o simples e se afasta da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso, amada igreja, queridos irmãos, você que está assistindo a gente pela internet, creia nas simples, no que é fundamental sobre esse tema, sobre o poder das trevas, está escrito, mas com muita clareza, irmãos. E o que está escondido, você nem precisa saber, porque existem algumas promessas sobre aqueles que creem no Evangelho, que você se torna um intocável. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8:31, se Deus é por nós, não, eu quero ouvir mais alto, se Deus é por nós, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. João chega a afirmar categoricamente, que o maligno não nos toca, porque quando ele tenta nos tocar, já estamos revestidos, por dentro e por fora, com as armas, que preciso para vencer. Dentro de mim, eu não estou sozinho, dentro de mim habita o próprio Deus, que misteriosamente resolveu habitar dentro de mim, e sobre mim Ele coloca na minha cabeça o capacete da salvação.
Ele coloca sobre os meus ombros a couraça da justiça, na minha mão direita a Bíblia, que é a espada da palavra, na minha mão esquerda para proteger o meu coração, o escudo da fé, e para equilibrar a minha vida no meio, na minha cintura Ele coloca o cinto da verdade, e nos meus pés, para que eu mova com rapidez e paixão e amor, pregando o simples evangelho de Cristo, a sandália da pregação do evangelho. Quem crê nisso, diga amém. Aplauda o Senhor, você que crê nisso. Irmãos, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o assunto atrai mais. Gente, é legal essas coisas fantasmagóricas, é legal essas coisas cheias de mistério, mas, gente, não resolve, não te capacita para o dia mau, não te traz maturidade, não te traz firmeza, não é a rocha que você deve estar se alicerçando. São coisas que nutrem o seu coração, mas não atingem a sua alma, não enche o seu espírito. Você acha legal, você acha interessante, mas quando chega no dia da luta, no dia do tranco mesmo, de você passar pelo vale da sombra da morte, de você levantar o escudo da fé e apagar os dardos inflamados do inimigo, de você ter capacidade de se sujeitar a Deus e resistir ao inimigo, porque ele vai fugir de você. Você fica perdido, porque você não tem o que você precisava, porque você procurou por muito tempo chifre na cabeça de cavalo, você tentou complicar o simples, e agora fica difícil, aí é dominado rapidinho, irmãos. Pare de procurar chifre na cabeça de cavalo, pare de complicar o simples, se firme na palavra de Deus, não dependa de pregadores e mestres especialistas em vários assuntos, vá você, direto à palavra de Deus, e olha, vocês da IBNA, e você que é simpatizando a IBNA, nós temos por garantia, irmãos, que os líderes, os pastores dessa igreja, têm um apreço, e uma sede, e uma fome muito grande, de só pregar a palavra de Deus. Quando nós não o fazemos, prestaremos contas ao Senhor, mas não há uma intenção no nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, se você é um desses apaixonados pelos segredos das trevas, deixe isso de lado, fique só com o básico. Eu amo Jesus porque Ele diz assim, ó, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Vamos aplaudir, irmãos, por favor.